Você sabe qual é o dispositivo de proteção mais conhecido nas instalações elétricas? É sobre esse dispositivo que nós vamos falar hoje, que apesar de ele ser tão conhecido, muitos profissionais não sabem muito bem a função dele e a importância dele na instalação elétrica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leônidas Borges e hoje nós vamos falar sobre os disjuntores. E é muito importante nós entendermos a função do disjuntor. O disjuntor tem a função de proteger os condutores da instalação elétrica. Então ele trabalha de duas maneiras. A primeira é protegendo contra os efeitos da sobrecarga através de um sistema bimetálico. Então eu instalo o disjuntor e se tiver uma sobrecarga naquela instalação, se ele foi bem dimensionado, o sistema bimetálico dele vai perceber essa sobrecorrente e vai desligar o sistema para evitar sobrecarregar o condutor elétrico. Isso vai evitar com que ele esquente demais e possa causar curto-circuito e outros tipos de problema. E a segunda maneira que o disjuntor protege é justamente contra curto-circuito, porque quando nós temos um curto-circuito na instalação, os efeitos negativos do curto-circuito são muito grandes. Normalmente ele destrói a instalação elétrica naquele circuito em que ocorreu. Por isso o disjuntor é muito importante. Quando nós utilizamos o disjuntor termomagnético, ele também protege contra curto-circuito através da bobina. Então ele tem duas funções, por isso o nome termomagnético. Ele tem a proteção térmica contra sobrecargas ou sobrecorrentes e também a proteção contra curto-circuito através da bobina. E quais são as principais características do disjuntor? Quando nós vamos dimensionar o disjuntor, uma das primeiras coisas que nós pensamos é quantos polos eu preciso. Olha aqui, eu vou te mostrar um disjuntor. Esse aqui é um trifásico, esse aqui é um disjuntor trifásico, então ele tem 3 polos aqui. Mas tem também disjuntor monofásico, tem disjuntor bifásico e esse que eu te mostrei trifásico. Então o monofásico ou o monopolar, ele tem um polo só, bipolar ou bifásico 2 polos e o tripolar ou trifásico tem os 3 polos aqui. Então eu tenho esses 3 aqui. Então o trifásico para usar a instalação trifásica, o bifásico para a instalação bifásica e o monofásico para a instalação monofásica. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar quando nós vamos dimensionar um disjuntor. Qual é o disjuntor que eu preciso? Vamos imaginar aqui que eu preciso um trifásico, que ele já está na mão. Qual é o próximo ponto que eu tenho que pensar? Qual é a corrente desse disjuntor? Para que eu possa dimensionar a corrente do disjuntor, eu preciso saber qual a capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, sempre a corrente do disjuntor deve ser igual ou menor que a capacidade de condução de corrente do condutor. Por quê? Lembra só, o disjuntor ele protege o condutor e não a instalação em si e não o equipamento em si. Então ele tem que ser compatível com os condutores. E outro ponto muito importante que nós precisamos nos atentar é quanto à capacidade de interrupção de curto-circuito. Normalmente nós temos de 3 a 6 kA. Por exemplo, esse que eu vou te mostrar aqui, ele é de 3 kA. Esse númerozinho aqui embaixo está escrito aqui, ó, 3.000, ou seja, 3.000 amperes, que é o equivalente a 3 kA. E também tem o de 6 kA, que são 6.000 amperes. Então, dependendo da instalação, você pode utilizar de 3.000 amperes, que é o mais normal, ou se for uma instalação mais industrial, dependendo do local, você pode utilizar um disjuntor de 6 kA, ou seja, 6.000 amperes de capacidade de interrupção de curto-circuito. Mas também não podemos esquecer da curva do disjuntor, que nesse caso vem na demarcação aqui, ó, fica bem fácil de você entender aqui, ó, C6, quer dizer que é o quê? Curva C, 6 amperes. Então esse disjuntor aqui é um trifásico, curva C, 6 amperes, 3.000 amperes de capacidade de interrupção de curto-circuito. O que quer dizer essa curva C? Os disjuntores de curva C, eles são compatíveis com a maioria das instalações elétricas residenciais e comerciais. Também tem outros tipos de curva que não são tão utilizados, como por exemplo a curva B para circuitos resistivos e também a curva D, que são utilizados em circuitos de motores. Mas agora eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes bem específicos que me chamaram a atenção nesse disjuntor aqui. Dá uma olhada aqui em alguns detalhes que eu quero te mostrar. Esse disjuntor aqui, como você pode ver, é da Enerbras e eu quero te mostrar algumas características. É lógico que algumas coisas que eu vou falar aqui são apenas da Enerbras, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, olha só que interessante aqui, ó, fica bem marcado tanto a curva do disjuntor quanto também a corrente, então fica bem visível. Você olhou para o disjuntor, você já vai ver a primeira informação que você encontra é aqui, ó, curva C, 6 amperes, então não tem como você se enganar, ele está muito visível aqui. Outro detalhe muito importante, está escrito aqui, ó, off, e quando eu mudo o estado,
ele está escrito aqui on. Então, ó, em todos os polos está escrito off e on, ó. E também ele tem o outro sistema aqui embaixo, você está vendo que ele está verde, ó. Quando a gente liga, ele já muda o estado para vermelho. Então eu tenho duas maneiras aqui, ó, para identificar o estado de operação dele, se está on ou se está off. Então a parte escrita e a parte visual aqui, ó. Isso dá um diferencial muito grande na instalação. Outro detalhe que chama bastante atenção é o borne do disjuntor, que é bem reforçado. Tanto a questão do parafuso aqui, quanto o borne em si, ele é bem reforçado. E outro detalhe que a Enerbras tem é que ele tem câmera de extinção de arco elétrico em todos os modelos de disjuntor. Deixa eu te mostrar mais um detalhe aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui o borne. Olha só o borne. A parte da frente aqui, a parte de baixo. É um borne bem reforçado. Mas o detalhe que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. A certificação do Inmetro, ele é aprovado pelo Inmetro. E para ele ter essa aprovação do Inmetro, é obrigatória a certificação de disjuntor de até 63 amperes, com capacidade de interrupção de curto-circuito de até 10 kA, de acordo com a norma da ABNT NBR NM 60898. E aí, você sabia que tinham tantas informações importantes assim a respeito do disjuntor? E você viu quantos diferenciais esse disjuntor da Enerbras pode apresentar para você? Coloca aqui nos comentários qual o diferencial desse disjuntor da Enerbras te chamou mais atenção. Não esquece, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.